Bom dia a todos e a todas. Quero agradecer o convite para fazer essa palestra. Quero dizer que esse tema seria desenvolvido pela professora Léa Velho, inicialmente. Ela não pôde vir. Depois, devia ser desenvolvido pelo professor Michelangelo Trigueiro, que também não pôde vir. Então, eu sou assim um palestrante step, mas nos times de futebol existe o time reserva, os reservas, né? E às vezes um cara aqui da reserva marca um ou mais gols, né? Então eu espero não decepcionar. O tema proposto é o novo modo de produção do conhecimento no contexto das sociedades democráticas contemporâneas envolve uma reflexão de caminhos, envolve diferentes posturas no sentido de a gente fazer a produção de conhecimento de uma forma contemporânea, né? A minha apresentação, eu vou dar uma de meio de Brizola, né? O Brizola, se fazia uma pergunta ao Brizola, ele falava o que ele queria, né? Então, eu vou, numa primeira parte, eu vou fazer um retrato da produção de conhecimento entre nós, no Brasil, depois esquentar as próximas apresentações, que são 3 apresentações após a minha, que vão discutir exatamente a mudança de alguns paradigmas. Então, vou me permitir esquentar, a levantar a bola para que os próximos palestrantes possam fazer a cortada, né? E depois entrar em alguns conceitos importantes no sentido de a gente discutir, refletir sobre maneiras menos ortodoxas de produção de conhecimento. A pesquisa no Brasil, atualmente, ela é feita predominantemente pelas universidades públicas e privadas. Entre as universidades, a pública é a que tem o maior volume de produção de conhecimento e a maioria das privadas não, apesar de haverem exceções, como, por exemplo, as universidades católicas e presbiterianas, algumas comunitárias. A produção de conhecimento é feita também em centros e institutos de pesquisa, e aí é incluído a Fiocruz e outras instituições, como o Instituto Butantan, o Instituto de Matemática Pura Aplicada, o INPE, o INPA, e etc. Também a produção de conhecimento é feita em algumas empresas públicas, como a Embrapa, na área de agropecuária, Petrobras, Embraer e outras. E a pesquisa em empresas privadas são pontuais, ao contrário de o que ocorre nos países centrais. Em 2013, foi instituída a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, Embrap, que vai procurar fazer essa interação da produção de conhecimento nas universidades, centros de pesquisas e empresas públicas com o setor privado, e eles lançaram uma série de editais, e nós vamos saber dos resultados da avaliação desse esforço daqui a alguns anos. Bem, após a minha fala, estaria o doutor Reinaldo Guimarães entre nós para falar como produzir ciência, tecnologia e inovação, estimulando a criatividade para responder à necessidade social, horizontes e caixas pretas das parcerias para a transferência tecnológica. E eu vou fazer alguns comentários sobre a criatividade, da qual o doutor Reinaldo falaria. Depois, a doutora Anísia Trindade de Lima falará sobre gestão do conhecimento para ciência, tecnologia e inovação em saúde,
e desafios para políticas de avaliação. Então, eu vou levantar para fazer alguns pontos de provocação dentro da avaliação e depois vai falar o professor Rodrigo Stabile sobre ameaças e oportunidades com o futuro código de CTI. E eu vou também fazer algumas provocações. Próximo. Na criatividade, né? A pergunta que emerge é como formar profissionais para a ciência comprometidos com a qualidade, o pensamento crítico e a inovação. Isso tem a ver muito com a fala do Dr. Agenor no início desse nosso evento. Próximo. Para isso, para formar um profissional, um cientista, uma pessoa que vai atrás de responder perguntas, né? Vai produzir saber, é um longo caminho que começa lá na educação básica. Então, precisamos ter políticas públicas para a primeira infância, os conteúdos na formação dos nossos estudantes de ensino básico precisam ser objetivos em cada nível. A pedagogia deve ser completamente modificada e compatíveis com os avanços da tecnologia de informação e comunicação. Precisa haver a formação inicial e continuada de professores. A valorização da carreira docente é fundamental. É preciso fazer uma gestão profissional. Os critérios de avaliação devem ser repensados e haver uma integração com a família e a sociedade e a promoção e consolidação de valores e virtudes. O Dr. Agenor falou na falta da responsabilidade social de muitos e esse nono ponto é extremamente importante. Próximo. No sentido de estimular a formação de futuros cientistas comprometidos, primeiro, precisa haver o ensino de ciência de qualidade e existem no Brasil algumas experiências absolutamente fantásticas dentro da educação científica. Não vou poder entrar em detalhes sobre cada uma, mas na Universidade Federal da Bahia, do nosso Barral, né? Querido Barral, existe o projeto Ciência, Arte e Magia, que começa a fazer educação científica com a criança aos 6 anos de idade, lá no Departamento de Zoologia da Federal da Bahia. O programa de vocação científica, já tão tradicional da Fiocruz, é um exemplo também de uma iniciativa de sucesso dentro da educação científica. O projeto Mão na Massa, liderado pela Academia Brasileira de Ciência e disseminado em vários estados também. O programa de iniciação científica júnior, que permite que um jovem, ainda no ensino básico, possa frequentar um ambiente de pesquisa. Esse é um programa que começou em 2004 e é administrado pelo CNPq. É um mecanismo também muito bom. O programa que começou lá com o Leopoldo Demez, depois o João Batista Calixto, em Florianópolis, hoje está institucionalizado, os novos talentos da rede pública, e é financiado pela CAPES. E uma experiência também de sucesso é a Escola de Ciência do Instituto Internacional de Neurociência de Natal, que promove, no contraturno, uma educação científica para os estudantes de escola pública. Se houver debate, eu teria grande satisfação de poder responder a qualquer uma dessas iniciativas. O próximo. No ensino de graduação, o que nós precisamos é termos egressos desse ensino com uma cultura universitária. Na realidade, eu costumo dizer que nós não temos nenhuma universidade no Brasil, temos um conjunto de faculdades verticalizadas e o estudante não aproveita a beleza que ocorre dentro das atividades da universidade, fora da área em que ele está se formando. Então, nós precisamos fazer uma reflexão sobre a verticalização versus integração.
a expansão da iniciação científica, o combate à assimetria pesquisa, ensino e extensão, né? Só tem acesso à carreira, aos progressos na carreira, aquele indivíduo que só faz pesquisa, que publica trabalhos. Vou voltar a esse tema quando falarmos em avaliação. O ensino não é muito importante, apesar de ser um dos 3 pilares da universidade, e a extensão muito menos. Então, é importante nós termos uma simetria de valorização da pesquisa, ensino e extensão. E nós precisamos de uma nova pedagogia, a redução de atividades tradicionais, trabalhos em grupos, aprendizagem através de temas e problemas, etc. Próximo. Na pós-graduação, precisamos fazer um planejamento de acordo com as demandas do país a curto, médio e longo prazo. Para se fazer hoje um novo curso de pós-graduação, um determinado grupo vai à página da CAPES, vê a área, quais são as exigências, que são todas corretas, mas não se faz a pergunta principal se o país ou uma determinada região precisa daqueles profissionais naquela área. Isso. E o que a gente está vendo aqui essa desgovernança na expansão da pós-graduação. Nós temos aí centenas de milhares de doutores desempregados. Outra coisa que precisa mudar é se tornar um curso de pós-graduação com flexibilidade. Temos que criar, dentro da pós-graduação, espaço para a formação de lideranças nas várias áreas do conhecimento. E não combinei nada com a Agenor, ter, durante a pós-graduação, um input de que o egresso da pós-graduação tenha uma responsabilidade social. Próximo. Na palestra da professora Nilza, a pergunta que emerge se os atuais critérios utilizados para avaliação da pesquisa precisam ser reavaliados. Na minha visão, precisam. Saiu ontem no Jornal da Ciência que a CAPES nomeou uma comissão de alto nível para analisar os critérios de avaliação da CAPES. O próximo. E a avaliação já foi mencionado aqui, ela é baseada em trabalhos publicados, onde nós precisamos analisar essa quantidade versus qualidade, né? E, infelizmente, a gente não tem tido muita atenção com a qualidade dos trabalhos publicados. E sim, as agências, principalmente CAPES e CNPq, eles fazem a somatória dos artigos publicados, esquecendo um pouco o significado daqueles resultados de pesquisa nos trabalhos. Patentes devem ser estimuladas, né? Sabemos que existe todo o processo regulatório lento para se obter uma patente, mas eu acho que deve ser colocado como um critério, um indicador de avaliação. A formação de recursos humanos, muitas vezes, não é levada em conta e é fundamental, porque é através da formação de recursos humanos que a gente vai continuar a produzir conhecimento nas próximas gerações. No caso da saúde, eu tomei como exemplo a resolução de problemas na área de saúde, que tem tudo a ver com o que o doutor Agenor nos falou aqui no início desse evento, e nas várias dimensões, na prevenção, diagnóstico, tratamento, etc. A tecnologia social, quer dizer, a gente desenvolver a produção de conhecimento para poder introduzir melhoria na qualidade de vida das pessoas, vou voltar a esse tema mais adiante, e valorizar a divulgação científica, que é muito desvalorizada, não pesa muito e é importante. Próximo. E no código de CTI, que será abordado pelo meu afilhado Rodrigo,
nós precisamos discutir se esse novo código que está assim para sair, né? Ele demorou muito tempo na gestação, mas está para sair, se vai haver aumento de investimento em CTI, se vai haver regularidade nos investimentos, se realmente a gente pode simplificar o acesso à biodiversidade, simplificar a vinda e contratação de pesquisadores do exterior, que eu acho que é um mecanismo que a gente tem que estimular por pequenos períodos, períodos médios ou longos, a simplificação e agilização das importações, que é um problema de várias décadas que a gente não consegue resolver, a agilização de procedimentos ligados aqui na área da saúde, como a CONEP, Anvisa, e esses 3 pontinhos o Rodrigo depois desenvolve. Próximo. Bem, vou falar um pouco sobre os novos rumos, né, as tendências que a gente tem que refletir sobre o sistema de ciência e tecnologia. Ali, nessa fotografia, onde se lê Tunis, se lê a ciência e tecnologia, né? E, para os mais antigos, os 3 patetas, cada um indicando um caminho para a ciência e tecnologia. Próximo. E aí entramos assim na temática, que é o novo modelo de produção de conhecimento, em que eu consultei o trabalho da Leia Velho sobre conceitos de ciência e política científica e tecnológica e de inovação, que foi publicado na revista Sociologia em 2011. Próximo. E, nesse trabalho, tem uma questão que deve ser refletida, que é o isomorfismo da política de CTI. Na realidade, o sistema atual de produção de conhecimento, de recursos, de gestão, de avaliação, foi introduzido principalmente pelos Estados Unidos e pela Inglaterra, e copiados pelos outros países centrais ou países em desenvolvimento. Então, nós copiamos aí, nós exageramos no publish or perish, né? Alguma coisa que era já introduzida nesses países. E o comentário é que diferentes países estão em diferentes estágios na sua transição para uma sociedade baseada no conhecimento, devido aos diferentes níveis de desenvolvimento econômico em que se encontram as suas respectivas competências e capacidades para produzir e usar o conhecimento. Então, na realidade, a gente pode conduzir o modelo do sistema de ciência, tecnologia e inovação com alguns pilares já em andamento. Mas temos que analisar as condições e as necessidades de um determinado país. Então, a gente não pode olhar o Brasil, o desenvolvimento a ciência, tecnologia e inovação, como encarado num país central. Temos que ver as nossas necessidades. Esse ponto também foi comentado pelo Dr. Agenor. Próximo. E os paradigmas da política de ciência, tecnologia e inovação, eles têm sido mudados ao longo do tempo. No pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, até o início dos anos 60, a ciência era considerada como o motor do progresso. Na década de 60 e 70, a ciência era encarada como solução e causa de problemas. Na década de 80 e 90, a ciência era considerada como uma fonte de oportunidade estratégica. E a ciência, no século XXI, ela é uma ciência para o bem da sociedade. Também mencionado pelo Agenor, o que a sociedade pode ter no sentido de sua qualidade de bem-estar, de vida,
através da ciência. Próximo. E na ciência para o bem da sociedade, é a ciência que nós estamos fazendo, nós estamos no século XXI, ela tem que ter um enfoque nacional. Quer dizer, o Zika, que foi tão discutido aqui, ele é um problema nosso, e temos que fazer esse enfoque. E outros, a gente podia refletir sobre outras dimensões, que no trabalho da Leia ela fala think globally and act locally. Então, também está dentro do espírito dessa oficina. Um outro ponto é a produção coletiva, né? Onde nós temos que ter a participação de múltiplos atores associados em redes de configuração variável. E o conhecimento se faz de forma predominantemente interdisciplinar e se dá nos locais mais variados. Então, essa postura, essa colaboração científica, ela precisa ser encarada. E precisamos desenvolver mecanismos de avaliação de impactos sociais com a participação pública, além da revisão por pares. Temos que fazer essa reflexão. Próximo. Esse acho que é o último slide, o sentido da produção coletiva. Eu pus ali em cima o passado, o histórico, como era, e hoje e o futuro, como é que vai ser. A comunicação, antigamente, era extremamente lenta. Quer dizer, para a gente se comunicar com um pesquisador no exterior, por exemplo, tinha que ser pelo correio, né? E mesmo mandando por via aérea, né? Tinha até um envelope, aqueles mais antigos lembram, aquele envelope colorido de via aérea, demorava dias, às vezes semanas, para chegar, e dias e semanas para a resposta. Quer dizer, a comunicação, o telefone era precário, muito caro, e a comunicação entre os cientistas era muito lenta. Hoje, a comunicação é em tempo real. Quer dizer, você se comunica por teleconferência, então isso é um plus absolutamente fundamental no desenvolvimento de parcerias de produção coletiva de conhecimento. A informação, antigamente, era extremamente lenta. Alguns pesquisadores antigos lembram do current content, né, Barral, em que a gente semanalmente sabia o que era produzido no mundo através do título do trabalho. A gente pedia uma cópia, a gente chamava de separata, né, de 10 pedidos que a gente fazia, um voltava, mandavam, a gente fazia uma festa, mas isso durava meses, né? As bibliotecas, mesmo as melhores, não tinham todas as revistas, não assinavam, e hoje nós temos essa informação quase online, com as edições eletrônicas das revistas científicas, né? Temos, felizmente, aqui no Brasil, uma iniciativa virtuosa, que é o Portal da CAPES, que permite que um pesquisador brasileiro, na mesma hora, saiba da informação como um pesquisador que está trabalhando na Califórnia, em Nova York ou em Londres. Então, isso é um upgrade que incentiva a produção coletiva também. Antigamente, a gente encontrava com os colegas pesquisadores, eventualmente em congressos, né? E tinha uma coisa boa, que era as sessões científicas e as conversas no bar, né, que foram referidas aqui, como também um sistema de comunicação importante. E hoje nós temos encontros presenciais e virtuais. Dentro eu não coloquei aqui, mas é importante que se usar esses mecanismos de informação e comunicação no sentido de a gente poder facilitar
e pesquisar o que está sendo estudado em diferentes dimensões, diferentes áreas de conhecimento, que nunca nós tivemos na humanidade um desenvolvimento tão grande em produção de conhecimento que fica difícil a gente poder mapear. Eu acho que o Rodrigo vai depois falar sobre isso. A indução, antigamente, se fazia certas induções para ter produção coletiva. Eu peguei como exemplo o Programa Integrado de Doenças Endêmicas, o PID, que reuniu pesquisadores interessados em responder perguntas em várias doenças endêmicas, como Chagas, leishmaniose, malária, esquistossomose, mas isso hoje, com toda essa facilidade de avanço, pode ser estimulada. E eu dou como exemplo o que referiu o Gerson Pena, do estudos sobre a leishmaniose, o estímulo a parcerias e formação de redes temáticas, como exemplo da leishmaniose. Provavelmente, pela conversa que nós tivemos aqui sobre o Zika, né, virtuoso, é necessário se fazer uma rede temática sobre o Zika, emergencial, e isso é facilitado pelos recursos que antigamente a gente não tinha. Era mais ou menos isso que eu queria falar a vocês, levantando alguns desafios, algumas reflexões que certamente vão ocorrer durante o transcurso aqui dessa oficina. Tem o último aí que eu falo obrigado. Muito obrigado.